Olá, eu sou Bianca Tomelin, psicóloga, E eu sou a Adriana Sinelli, psicóloga. e hoje nós estamos com o médico Matheus, e ele vai falar sobre a saúde da população LGBT. Isso. Muito obrigado, agradeço imensamente o convite. Para aquelas pessoas que têm baixa visão ou que não enxergam, eu sou um homem negro, de 28 anos. Tô, no momento, tô aqui com uma camisa lisa cinza e tô usando Black Power junto com barba, bigode e óculos. Você sempre se apresenta assim, Matheus? Geralmente eu me apresento dessa forma, até porque eu penso muito na questão Na mesmo das questão da pessoas visão. que possuem baixa visão. Dentro em breve, minha vontade é voltar a falar Libras, que foi uma disciplina que eu cursei na faculdade, mas infelizmente, como qualquer outra língua, se a gente não desenvolve, a gente acaba Tava esquecendo. esquecendo. Matheus, pra gente iniciar, que foi até uma curiosidade minha aqui no Bastidores, por que saúde mental LGBT? É uma pauta importantíssima, é uma pauta realmente importantíssima. Quando a gente pensa em fatores que acabam influenciando no processo de saúde e doença, muita coisa entra nesse meio de campo, né? Se a gente pensar que mulheres dentro de um contexto geral, elas estão mais propensas a sofrerem violências por culpa do machismo do que homens, essas mulheres elas têm maior tendência a desenvolver agravos à saúde, seja da saúde mental, seja a preocupação, questão estética. Vocês, enquanto psicólogas, talvez percebam muito mais mulheres trazendo para dentro da consulta de vocês questões estéticas do que homem, porque é uma coisa que acaba sendo incutida na cabeça das mulheres. E quando vou pensar assim, na questão de uma pessoa que mora na periferia, uma pessoa negra que está ali mais sujeita à violência policial do que uma pessoa branca que mora na periferia também. Da mesma forma, quando a gente pensa na população LGBT e quando compara com as pessoas cis e hétero, né? São pessoas que sofrem muito mais de agravos à saúde mental e uma série outra de agravos à saúde. Se eu for pensar numa pessoa que deixa de procurar um atendimento médico porque está com medo de sofrer uma discriminação. Se eu penso numa mulher trans, travesti, que elas tenha uma barba um pouco... tá no início ali do processo de hormonização, ou por outros motivos ela tem ali uma linha de barba mais marcada, essa pessoa evade do atendimento. Porque vai chegar no atendimento, vai chegar numa UPA, vai chegar numa clínica, seja particular, seja pública, vai chegar lá, vai dar de cara ali com o recepcionista, com o agente comunitário de saúde, vai sofrer até o trajeto até aquele ambiente de saúde, ela provavelmente já vai estar sofrendo transfobia no meio do caminho, vai chegar nesse ambiente com dor, com a queixa dela, seja qual for, e vai ter que lidar de novo com uma violência. Acaba evadindo. Por isso que é importante a gente falar sobre saúde da população LGBT. Porque as pessoas elas estão sendo mortas. Sim. E estão sendo mortas assim de diferentes formas. Seja morta por uma negligência, seja a pessoa está sendo morta por conta do suicídio. Vocês, enquanto psicólogas, têm assim, um arcabouço teórico muito maior do que eu para poder falar sobre suicídio, mas eu penso que o suicídio, eu não penso que as pessoas cometeram suicídio, eu acho que as pessoas elas foram suicidadas. Na verdade, o suicídio é uma dor imensa que ela não consegue lidar com essa dor, né? E ela vai sinalizando ou não, porque a dor psíquica ela é silenciosa. Se você não consegue expressar, né? Então, é o que você está falando é muito E importante, começa né? naquele do se cortar, Sim. que aí um médico, ele olha melhor, né? Quando tá ali na consulta, ele dá aquela olhadinha, né? Até o de se cortar, Mutilar, não é mutilação, a questão de querer se matar. Ela isso. quer tirar aquela dor, aquela Que ela, angústia que ela tá, sente a dor e ela vai se mutilar porque ela quer que é a sentir dor da prazer de alguma alma, forma. né? Sim. Então aqui não, aqui é real. Sim. Para ela, essa Ela dor aqui, marca, né? essa dor aqui não é real, né? Uma angústia. Então eu vou cortar. Isso foi até uma fala de uma paciente. Ela falou assim: eu me corto porque eu me sinto como se fosse um balão. Na hora que eu me corto,
Ele dá aquele É um alívio. Aquele alívio. É um alívio. E aí vem o suicídio, porque aqui eu já não tô conseguindo mais. Então, peraí, eu vou pra uma coisa que eu O vou suicídio me é a livrar. tristeza profunda, né? Eu acho que eu nem falo que é depressão, né? Porque já foi além, Foi né? além. Porque é a pessoa mais corajosa do mundo é você tirar a própria sua própria vida. vida, né? Mas continuando. Eu acho que é basicamente isso. Quando uma pessoa chega às vias de atentar contra a própria vida, foi uma série de fatores que levaram ela àquele. É um sofrimento enorme. Aí você imagina, eu já atendi uma paciente, por exemplo, que era uma travesti, e ela falou: eu acordo e antes de eu sair de casa, a primeira coisa que eu como é a transfobia. E aí eu sigo o resto da minha vida. Então, assim, Olha que fala importante, né? Eu sim. como, né? E é isso. E esse é o sentimento que a gente tem. E quanto mais aquela pessoa foge da cis-heteronormatividade, a cis-heteronormatividade é um conceito, não sei se vocês estão familiarizados, Pode falar. mas é um conceito que a gente tem. O que a sociedade espera da gente? Que sejamos pessoas cis. Então, a pessoa cis é aquela pessoa que nasce com aquela genitália e vai ter aquele desenvolvimento da identidade sexual que se espera para aquilo. Se eu nasci homem, vou gostar de mulher. Se eu nasci mulher, eu vou gostar de E homem. se É isso que você- você tá querendo e dizer, se né? você Vou me nascer- identificar com o meu corpo. E se você Isso. nasceu com pênis, você necessariamente vai ser homem. Uhum. Só que a gente tem que lembrar que o conceito de homem e mulher é um É conceito meramente social. Não é um conceito biológico. A gente, quando vai para dentro da área de saúde, quando a gente vai estudar sobre isso, a gente tem a genitália masculina, tem a genitália feminina, tem genitália que não é nem masculina nem feminina, então aí acabam se enquadrando as pessoas que são as intersex, né? Uhum. As pessoas intersexuais. São aquelas pessoas que têm uma genitália que não é nem masculina nem feminina. E aí, se você nasce, viu lá o médico ultrassonografista, viu um pênis ali na ultrassom, parabéns, mamãe, vai ser um menino. E a gente pinta o quarto de azul e bota uma bola de futebol pendurada. Primeiro brinquedo vai ser uma bola, o segundo vai ser um carrinho, aí vai ser um Max Steel, outros bonecos, e aí vai ganhar nos 4 anos uma fantasia do Homem-Aranha. E é basicamente isso. Então, o desenvolvimento que eu tenho para uma pessoa que nasceu com pênis é que se desenvolva um homem. Uhum. E que ele vai crescer e vai se relacionar com mulheres. Isso é o que a gente prega cis-heteronormatividade. Que é a gente ter uma norma cisgênero heterossexual. Eu posso só fazer uma comparação que foi até o início da sua Uhum. fala, que eu acho que está interessante. Você falou assim, nós psicólogos, ou a gente está mais acostumado a ver as mulheres com a estética. E eu vou te falar que hoje, né, no mundo da adolescência, né, eu já estou vendo bem ao contrário. Os homens Uhum. hoje, eles conseguem falar sobre também da estética deles, né? E hoje eles também se preocupam com o cabelo, com o seu visual. Isso estou falando assim, adolescente, eu não estou botando Uhum. sexo, Sim, tá? sim. O adolescente. Mas hoje também tem essa preocupação. Eu acho que a gente está conseguindo quebrar, Uhum. vamos falar quebrar, iniciando uma quebra. Sim. Né, do que só a mulher que precisava ter o cabelo arrumadinho, que precisava se vestir bem. Hoje também os homens estão conseguindo quebrar isso. Vão para uma academia, gostam de se olhar no espelho, gostam de botar uma roupa bonita, gostam de colocar um cabelo bonito. Sim. Hoje eles também se preocupam com a estética. Eu acho que também tem o que você está falando, né? Porque antigamente era isso, que você acabou de falar. Bota um papel de parede azul, bota uma bola e você tem que se identificar como homem, né? Sim. E não pode, né? Você não pode mexer com o cabelo, você não pode botar um gel, você não pode fazer nada, porque tinha esse machismo, Sim. né? E hoje a gente vem Porque quebrando a gente vai isso. por parte, assim, de todas aquelas pressões sociais. Sim. Tudo que você espera para aquela pessoa. E aí, tudo que foge ao que você espera acaba sendo rechaçado, acaba sendo agredido e algumas pessoas chegam a ser mortas por conta disso. Então é uma situação, assim, realmente muito complicada. Qual foi seu caso, assim, que você viu? Você falou que faz a residência, né? Até é bom você Isso. falar para as pessoas. Para os ouvintes, né? Quando o médico se forma, ele pode optar por não fazer ou não a residência, né? Que a residência é um programa de especialização que a gente vai fazer em uma determinada área. Então, existem aquelas pessoas que vão fazer a residência, por exemplo, de cirurgia. Eu quero operar. Aí vai e faz uma residência ali, 3 anos de cirurgia, depois complementa com mais 2 anos de cirurgia plástica, enfim.
A especialidade que eu escolhi fazer foi a medicina de família. É uma especialidade que busca justamente o atendimento integral e a coordenação do cuidado, né? A gente fala muito do médico de família, a gente diz que nós médicos de família dizemos que somos especialistas em pessoas. Eu acho que Uhum. isso é resumir um pouco qual é o nosso trabalho. A gente, enquanto médico de família, né, ou no caso, concluindo a residência agora, nós somos especialistas na coordenação do cuidado. Somos responsáveis por traçar estratégias para poder manter o cuidado daquela pessoa. Então, uma pessoa que é uma pessoa que tem pressão alta, pessoa com hipertensão. A gente vai ali cuidando daquela pessoa, dando orientações de cuidado, fazendo rastreio de outras patologias que podem agravar a pressão alta, ou outras patologias que podem surgir ali em concomitante, né? Uhum. Em- Fazendo esse rastreio, bom, essa pessoa aqui está acamada, ela não pode mais comparecer ao atendimento médico. Então, o médico de família vai até a casa dessa pessoa ofertar cuidado. O médico de família, junto com o enfermeiro de família e comunidade também, a equipe toda, pô, essa pessoa já tem, ó, 65 anos, está com a vacinação incompleta, tem alto risco aí de ter uma pneumonia, por exemplo. Vamos lá vacinar essa pessoa. Aí vai até a casa dessa pessoa, bota ela no mapa ali de pessoas que precisam de uma visita domiciliar, pega, vai levar a vacinação, vai levar medicação na casa, precisa fazer exame, vamos ofertar coleta de exames a domicílio. Então, a medicina de família, junto com a enfermagem de família, faz isso. Coordena o cuidado. E você está levando isso para a saúde do LGBT. É uma coisa que me incomoda desde o início da faculdade. Eu tive contato durante a feira científica da faculdade, que é o momento que a gente pega para todos os estudantes levarem os seus artigos científicos, as suas produções científicas, pegar aí atualização em doença neurodegenerativa. E aí, no meio disso tudo, essas falas muito técnicas, teve uma travesti que foi falar sobre saúde das pessoas trans. Uhum. E aí ela trouxe uma estimativa que as pessoas trans vivem, tem uma média, uma expectativa de vida de 35 anos, que é menos da metade da média nacional. Então, assim, o que impacta tanto a vivência de uma pessoa trans para ela morrer antes da metade do que eu ia esperar para uma pessoa cis? Então, assim, se tudo der certo, né? Se tudo der certo, viverei ali até mais ou menos os 84 anos, que é a média nacional atual. Enquanto uma pessoa trans vai viver até os 35. Por quê? Aí é que tá. Por quê? Por que que isso acontece? São diversos fatores. A gente tem a transfobia extremamente enraizada. Extremamente enraizada em todos os aspectos da sociedade. Todos. E a saúde não está isenta disso. Infelizmente. Saúde não está isenta disso. Então tem pessoas. Aí é aquela história que eu contei. Chega a pessoa com uma dor de dente. Uhum. Coisa simples, uma dor de dente, todo mundo pode ter. Chega, sai de casa, pega, vai pro ponto de ônibus. Chega no ponto de ônibus para poder ir até o hospital. Já vai sofrer transfobia ali. Aí essa pessoa vai até o hospital. Vai chegar no hospital, primeiro atendimento vai sofrer transfobia. Se ela chegar a passar por um médico, a maioria, a gente entende, né, hoje, muitos médicos não têm essa postura mais acolhedora, ou fala, mas você é trans, o seu caso, eu não sei tratar. Existem os médicos que, por uma questão assim seja uma ignorância do ponto de vista mesmo de não saber, do desconhecimento, e saber que não vai conseguir e realmente não Ou é um saber. preconceito, né? Exatamente. Eu não Mas a quero gente. tratar, né? Mas tem aquelas pessoas que realmente não sabem, acham que vai mudar o coração de uma pessoa trans em relação a uma pessoa cis e acha que não vai saber tratar uma hipertensão numa pessoa trans que está fazendo hormonização. Existem essas pessoas e que aí falam, eu não sei tratar de você. E existem aquelas pessoas que se apoiam na muleta da ignorância e realmente optam por não tratar. E aí essa pessoa evade a consulta, ou chega na consulta e não tem o seu problema resolvido. Aí essa pessoa tá voltando pra casa, ela sofre uma violência.
Isso aí já gera um agravo à saúde mental dessa pessoa. Essa pessoa pode vir posteriormente a desenvolver uma depressão. Muitos têm ansiedade. A gente sabe que pessoas LGBT, simplesmente pelo fato de serem LGBT, Sim. hoje em dia adoecem mentalmente 6 vezes mais do que uma pessoa cis hétero. É ansiedade, né? Ansiedade, angústia, depressão. Então tem isso. Você tem o próprio. Meu pai esperava que eu fosse me casar com uma mulher, já que eu sou homem, que eu fosse casar com uma mulher, fosse ter um monte de filho e ali perpetuar o nome da família. Sou gay. Meu pai não consegue entender que pessoas gays podem também ter, né? Podem ter filhos, né? Uhum. Mas, sou gay, meu pai não consegue entender isso já gera um preconceito dentro de casa, as próprias questões, as próprias pessoas LGBTs A não aceitação pela família, né? Assim, têm não a não aceitação. aceitação pela família. Aí, quando a gente vai para dentro dos ambientes sociais, tem um preconceito, bullying dentro da escola. Uhum. Muitas dessas pessoas são expulsas de casa, então não conseguem completar o estudo. Aí vão. Como é que uma pessoa que não tem estudo vai se inserir no mercado de trabalho? E quem é a pessoa que vai contratar uma pessoa LGBT, sabidamente LGBT, porque isso pode ser mal visto, mal interpretado por outras pessoas, o cliente pode se sentir incomodado. Você falou uma coisa muito importante, Matheus, rapidinho, que é até um projeto que eu e a Bianca a gente quer colocar para frente, que a gente tem alguns projetos que a gente pensa juntas, é essa questão da escola, né? Você falou algo muito importante. As escolas esquecem que a gente precisa falar sobre isso dentro da escola, porque as pessoas estão sofrendo. Os alunos estão sofrendo sobre bullying, né? É o bichinha, é a sapatona, Sim, né? É a bi. Então, isso em grupos de WhatsApp, né, é muito grande. E esses adolescentes, esses jovens, essas crianças, elas estão sofrendo. A Sim, gente sim, esquece que e, ali tem um pensamento, ali tem um e os sentimento, né? profissionais desses lugares que não têm esse olhar, Também. né? E E a- deixa, né? Que é como se fosse assim, é normal, né? Deixa chamar a bichinha, é como se fosse algo muito. Ali tá doendo. A pessoa sim, que escuta, ela sofre. Sim. Tem uma dor, né? E ela vai levar isso pra vida. sim. Ou ela vai se acostumar, aí ela vai se esconder e ela não vai. Vou falar isso, você pode me Uhum, corrigir. Sair do armário porque ela fica com medo, ela sim, tem medo da violência, né? Ela tem medo de não aceitação, então ela fica ali e ela vai ficar triste pro resto da vida, sim. né? E aí os pais não conseguem enxergar Enxergar. isso ou, né, fica escondido e não sai e aí não procura saúde, né? Vai procurar se é uma mulher trans, tem que procurar o médico específico. Se é o homem trans, tem que procurar, né? Como Uhum, você já contou do Dio aquela vez, é, né, do casal. isso. Eu tava É bom. contando pra Bianca, assim, de um caso muito legal que eu tive, que era um casal transcentrado, onde as duas partes do casal eram pessoas trans. E aí foi o rapaz, né, que nasceu com uma vagina, a menina que nasceu com um pênis. Eles estavam num relacionamento sério, num relacionamento monogâmico, eles não queriam engravidar. E aí o que que foi feito? Foi ofertado um DIU, que é um dispositivo intrauterino que ele serve justamente como método de contracepção para o rapaz. E aí o que a gente se depara, pô, o casal saiu feliz, o rapaz saiu ali prevenido, não corre risco de engravidar, 10 anos de proteção e tá tudo certo. Só que tem profissional que não sabe que pode ofertar esse tipo de serviço. Sim. Tem mulheres lésbicas que elas chegam no ginecologista ou chegam numa clínica da família para poder fazer uma coleta de preventivo, e aí, por saberem que a pessoa é lésbica, as pessoas não ofertam preventivo. Eu acho que, voltando ali no negócio da escola, que eu acho que junta isso aí. Uhum, As pessoas não saberem o que a Bianca também está colocando. Às vezes as pessoas têm medo de falar na escola sobre esse assunto. Eu estou falando dos professores, os diretores, por causa da família. Como que eu vou trazer esse assunto, de bullying, né? Como que eu vou trazer esse assunto para dentro da escola se a família não gostar? Né? Então você acaba não educando, não falando sobre esse assunto, né, na escola e você vai gerando cada vez mais medo e não vai gerando conhecimento, que aí sim. chega onde você está falando, né? As pessoas não estão tendo conhecimento.
É muita coisa que acaba influenciando nisso. É muita coisa. Então a gente passa assim por um momento assim de, eu acho que sempre tivemos um momento assim tenso de polarização política, mas ultimamente tem tido mais Uhum. ainda. Então assim, eu vejo profissionais da educação, né? Eu venho de uma família de professores, e aí eu vejo profissionais da educação, sempre tive muito contato com esse meio, que tem medo de levantar determinadas pautas por medo daquela pauta ser rechaçada, por medo dele ser chamado a atenção. Então, assim, a gente sabe que Perder fala alunos, né? de perder aluno, a gente sabe que falar sobre educação sexual na escola é importante. Porque se eu for pensar em crianças que sofrem abuso sexual, a maior parte dos abusadores estão dentro de casa, fazem parte do ciclo social da criança. Hum. Mas, na cabeça de algumas famílias, se você falar sobre educação sexual na escola, você vai estar incentivando o jovem a transar, a criança a transar, e aí isso é uma coisa que eu não quero, por medo de um conservadorismo ali, uma série de Uhum. fatores. E a criança continua sendo ali abusada. Então tem umas. É muita coisa. Não, Então, aí você fala, a gente tá falando de saúde, aí você pega uma doença, né, que sim. não é só AIDS, tem outros tipos de doenças, Uhum, né? Então a gente não vai dando as informações, né? E você vai criando um adulto sem informação. sim. E se a gente for pensar na própria ótica do que. Como que a gente debate sexualidade dentro de escola? Eu tive um pouco ali, na verdade, Uhum, prevenção de STs e gravidez dentro da disciplina de ciências e de biologia, uhum, é, na escola. E sempre me foi apresentado camisinha, pênis, vagina, aí aquelas fotos ali de corrimento, pronto. Só que tem pessoas que se relacionam de outras formas. sim. E aí, não é raro, eu já atendi caso de paciente falar: eu não sei como é que eu vou me prevenir de STs, sendo que eu tenho vagina, eu me relaciono com uma pessoa que tem vagina, e aí? Uhum. Aí dá tela azul, né? Porque o próprio profissional de saúde fica naquela lógica binária de homem, mulher, pênis e vagina, e não sabe como é que orienta. Então, é muita coisa. Quando a gente está falando, é, quando a gente fala de saúde da população LGBT, não é uma pauta complexa, mas é uma pauta apagada. As pessoas não falam sobre isso. Muitos profissionais de saúde preferem se manter na ignorância. Uhum. Muitos profissionais de saúde, ou por preconceito também, se apoiam nesse discurso da ignorância e não fazem saúde, não fazem o papel deles, que é prover saúde. E é muito complicado, porque aí eu vou ter uma população que tem mais ansiedade, que sofre mais de agravos de saúde mental. É uma população que pensa 3 vezes mais em suicídio. É uma população que recorre mais vezes a suicídio Você acha que recorre mais ao uso de drogas? também. Isso é um marcador que a gente vê muito grande. Uhum. É você pegar e fazer uma anamnese de uma pessoa LGBT, tabagismo, uso de outras drogas, não que não que usar drogas influencie a pessoa a virar Não, LGBT, não. porque Não. existem pessoas que têm esse discurso, mas ninguém Não, torna-se não. LGBT, É. as pessoas são, Uhum. mas por própria questão ali do própria questão do sofrimento. Ah, um cigarro vai me aliviar o meu sofrimento? Aí recorre ao cigarro. O uso de algum outro tipo de drogas sintéticas, enfim, álcool, porque álcool também é uma droga Maior de droga, né? abuso. Não, é a maior droga. E ela tá exposta em quase todos Uhum. os meios sociais nos quais a gente está inserido. Ela aceita, né? E É, a gente esquece que ela é a maior droga que a gente sim, tem. E eu, o que causa o e ao álcool é meu, muito e maior. ao meu ponto de vista, assim, você vai. É uma das drogas mais difíceis que É, você tem de fugir. Porque em qualquer ambiente social que você esteja inserido, o álcool vai estar ali aceito, junto. E aceito. aí você vai fazer uma comemoração, uma comemoração acadêmica, erudita, estoura-se uma champanhe. Então Mais uma cultura, né? o álcool tá Mais uma sempre cultura, ali, vai né? ser um pedido Sim, de noivado, de casamento, vai ter ali um Sim. tem um vinho. brinde. Então sempre vai ter o álcool ali. E E aí você o acaba álcool, recorrendo. ele tá mais exposto em Sim, casa, né? A sim, criança tá ali vendo o álcool, tem lá uma mesinha, ou tem um bar, ou tem a geladeira que tem o álcool. sim. O cigarro, às vezes, nem tanto, porque o pai fuma, mas tá no bolso, tá no carro, tá no trabalho.
não fica tão exposto. Tem casa que Sim. até tem, Sim. né? Tem ali o cigarro. Mas o álcool não. O álcool a mãe pode ir trabalhar, tá ali, o álcool tá ali. Não, e aquela famosinha, dá aquela bicada. Gente, Ah, bota na Uhum. mamadeira, passa a aquilo, chupeta. eu não tinha essa dimensão, né? Eu fui ter atendendo. Aí não, é porque eu fui acostumado a dar bicadinha no copo do meu pai. E eu achava isso assim, como, né? É algo E é extremamente inexplicado, comum. né? E é comum. Mas Extremamente voltando comum. aqui no que a gente está conversando, por que eu até te fiz essa Sim. pergunta? Eu fiz especialização no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal e Uhum. especialização em álcools e drogas. E lá a gente atendia muito, vou falar, a população, tá? Uhum. E quando a gente sempre era assim, porque outras pessoas, tá? Uhum. Porteiro, que não tem tanto conhecimento, vamos dizer assim, né? Não que todos os porteiros não tenham conhecimento, mas não tenham Sim. conhecimento da saúde mental. É isso que eu quero Sim. dizer, tá? Ele chegava assim, chegou aquele teu paciente bichinha, drogado. Calma aí. Chegou fulano de tal. Aí eu falava, ninguém se droga porque quer. Existe uma dor. E o que você falou é importante. Existe a dor da discriminação. Existe a dor de ninguém entender. Primeiro que às vezes as pessoas se questionam, né? Até Uhum. elas se entenderem, elas se questionam. É normal isso, né? Ah, não. Todo mundo me fala que eu tenho que ser homem, que eu tenho que ser hétero. Vamos botar assim, que eu Uhum. tenho que ser hétero. Já tem um questionamento. E se você não é aceito, né? Porque a gente também não precisa Uhum. ser aceito por ninguém, a gente precisa se aceitar. Por isso que eu boto aspas aqui. O não ser aceito, isso causa uma dor. Essa dor, ela vai ser aliviada com o quê? Muitos recorrem à droga. Sim. Né? Por isso que eu te fiz essa pergunta, E é né? por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. A gente pegar numa consulta, eu tô atendendo aqui uma pessoa, atendendo uma pessoa que tá lidando com sofrimento mental, importante eu pegar e falar, mas usa algum tipo de droga? Usa algum tipo. E aí ser ofertado uma coisa que muita gente fala simplesmente, não use, pare de usar. É importante que a gente sempre oriente a pessoa a parar de usar qualquer substância que vai fazer mal ao corpo dela, sempre que possível. Mas entendendo que ela não vai parar de usar de Só- uma hora para E outra, porque nem. tem aquela dor ali. Ela precisa entender essa Exatamente. dor. E aí a gente pensar também em quais são as coisas que a gente pode utilizar para poder diminuir os danos. Como que eu posso diminuir os riscos que ela vai ter utilizando aquela substância? Ah, poxa, sobre tabagismo, né? Que é uma droga legalizada que tá ali. Pô, como é que eu vou falar? Pô, vamos tentar segurar qual o principal cigarro? Qual o cigarro que te dá mais prazer ao longo do seu dia? É o primeiro do dia? Aquele depois que você acorda? Vamos tentar dar uma seguradinha nesse cigarro? Vamos ver se a gente estica esse tempo ali até mais ou menos meio-dia? Ah, eu fumo meu primeiro cigarro 8 horas da manhã. Vamos ver se você consegue tomar mais uns 2, 3 copos d'água, segurar, esticar esse cigarro ali até meio-dia para você parar de. E aí a gente vai trabalhando. E outras drogas, uso de seringa descartável, uso de seringa estéreo, coisas do tipo. Ah, então você pegar e ofertar esse tipo de orientação de redução de danos. Não está sendo Sim, nada falado assim sobre pare agora, pare ontem. redução de Mas danos é o que a gente leva no YouTube. trabalhar com a redução de danos Uhum. é E, sensacional. Matheus, como é que tá? Você falou em seringa, né? Uma curiosidade que eu tenho é como tá essa questão dentro da população LGBT, a troca de drogas, seringas, ainda está muito comum, Então, diminuiu. a gente vê isso muito mais. A gente vê muito mais isso ali em nichos de. Pode ser falado ali de nichos ali de pobreza, de miséria? Prostituição, pode ser? Pode ser ali, a gente vai ver isso mais Na vai ver mais numa periferia. zona periférica, mas uma zona periférica assim mais vulnerável. A gente vai falar isso dentro de campos muito mais vulneráveis. Então vou pensar isso dentro ali de lugares onde se usa muitas drogas. O compartilhamento de seringas, aí que tá também, uma coisa que é muito difícil da gente trabalhar justamente saúde da população LGBT é pela falta de dados. Até porque não é interessante. Esse ano vai ser a primeira vez que vai ser quantificado a população nacional de pessoas trans, travestis e não binárias pelo IBGE.
Esse foi a primeira vez que vai ser liberado Que legal. dados sobre em 2024. Olha isso. Então, assim, antes disso, o que a gente tem são universidades fazendo essa quantificação, Fazer uma a pesquisa, né? própria ANTRA, né, que é a Agência Nacional de Pessoas Trans Travestis, que também levanta esses dados, mas a gente não tinha nenhum órgão oficial do governo levantando esses dados. Então é muito difícil a gente desenvolver estratégias de cuidado sem a gente ter quantificação dos agravos, do que está acontecendo de fato. Uhum. Então a gente consegue ver assim muito mais assim desenvolvimento de estratégias muito no nível muito micro. Então eu vou ali para uma zona ali, sei lá, vou para a zona da Cracolândia e aí eu vou pegar e ali fazer a quantificação de pessoas LGBT que tem ali, de pessoas que pegam e trocam seringas, que usam outro tipo de droga, que trocam sexo por drogas e coisas do tipo. Então a gente consegue fazer isso Troca de muito parceiro também, né? a nível muito micro. E como é que está a questão de doenças? Então, a questão de doenças, a gente pensa não mais em população de risco para determinados agravos à saúde, que a gente pensa em comportamento de risco. A gente sabe, por exemplo, que HIV, que lá quando surgiu era conhecido como o câncer gay, Isso mesmo. que ele estava intimamente ligado com a população LGBT, o que trabalhou para que isso acontecesse? A questão de não se falar de prevenção de STs dentro de pessoas LGBTs. Porque até hoje o que se fomenta muito é de o uso de métodos barreira, preservativos, para não engravidar. E uma vez que se você está ali numa relação de sexo anal, por exemplo, Uhum. sexo entre duas pessoas com vagina, não corre risco de engravidar. E a o doença? assunto do IST ficava-se de lado. Então tenho isso, não se discutia sobre saúde sexual para essas pessoas. E aí você tinha a própria questão de o próprio comportamento. Pessoas trans, pessoas LGBTs, principalmente homens gays, eram pessoas que tinham que recorrer quase que guetos ali para se relacionarem. Eram pessoas que tinham que ir para nichos muito específicos, era um clube escondido, era uma balada escondido, era um cinema escondido para poder conseguir ter relação sexual, porque abertamente isso não poderia acontecer de forma alguma. E acabavam contraindo ISTs porque era feito isso de qualquer forma. Uhum. Então a gente pega ali, tem uma falha. Tem uma falha ali de educação em saúde. Uhum. Tem uma falha ali de método de prevenção. Uhum. Hoje Eu em posso dia. fazer só um Sim. parênteses rapidinho? Falando desse DST, e não foi, deve ter sido uns 2 anos, se não me falha a memória. Eu perdi um grande colega de trabalho. Ele foi da minha equipe, de um trabalho. A gente me pegou de surpresa assim, falecimento de fulano. Não vou falar o nome. Uhum. Aí eu fui para um amigo dele, que era amigo mesmo, né? Ele falou, Adriana, ele teve AIDS, ele era homossexual, ele teve AIDS e ele se entregou. Ele não quis fazer nenhum tipo de tratamento. Menino novo, 27 anos. Ele não quis fazer nenhum tipo de tratamento porque ele não acreditava no tratamento, ele não teve nenhum recurso, né, de ter tratamento, porque ele não conhecia onde ele ia fazer tratamento. Ele literalmente se entregou. Uhum. Sabe? Então ele chegou no fim e foi muito rápido, que até esse meu amigo falou, Adriana, foi muito rápido. Ele, pela falta de conhecimento, ele só comunicou pra gente que tava e a gente, vamos correr, vamos ver o que a gente pode fazer, quais são os tratamentos que você... Não quero. E as pessoas também se negavam, ele ia em postos, ele ia em hospitais públicos, né? E as pessoas, não, daqui, né? Porque a saúde do Brasil é assim, daqui a 3 meses, 5 meses, 6 meses. E daqui a 5 meses, 3 meses? São muito tempo, né? Então, acho que essa falta, né, de conhecimento, né? Acho que esse podcast hoje, acho que é para isso, né? Eu tô pegando muito pra mim, acho que meu rosto é muito assim, essa falta de conhecimento que a gente precisa falar mais, é isso, né? Porque as pessoas morrem por falta de conhecimento. Sim, exatamente de informação. A gente precisa trazer esses temas à luz, porque se continuam nas sombras, isso continua não sendo visto. Se não está sendo visto, não está sendo tratado. Então é muito importante a gente saber o que está acontecendo para a gente traçar estratégias.
E a partir dessas estratégias, bom, temos esse problema. Então, quais são as estratégias que a gente pode desenvolver para poder sanar esse problema? E aí, quando a gente volta para aquela questão da epidemia de HIV, era muito isso. A gente tinha pessoas ali se relacionando de qualquer maneira, se relacionando escondido, se relacionando da forma que dava, continuava mantendo isso em guetos, continuava mantendo isso em nichos muito particulares, muito escondidos, muito isolados. Esse tema não era trazido à luz. E a pessoa, quando ela recebia esse diagnóstico, era a sentença de morte para ela. E hoje em dia ainda tem pessoas que, quando recebem um novo diagnóstico, porque isso é uma coisa que pode acontecer no caminho de qualquer pessoa sexualmente ativa, independente de ser hétero, de ser homo, independente de qualquer coisa. Posso fazer uma outra? Sim. A Bianca depois vai me matar. O meu primeiro estágio de psicologia, acho que você não sabe disso, foi ali no Pandomeia. Uhum. Meu primeiro estágio. Isso muitos anos atrás. Foi literalmente atender em grupo. A psicóloga era Ângela, mas eu não lembro qual era o sobrenome dela todo. Atender grupos de mulheres que tinham contraído AIDS dos maridos. Uhum. 2 maridos. A dor. Aí a gente, assim, ali eu fiquei mais assistindo, aprendendo, né? Como ela conduzia, porque às vezes as mulheres também queriam passar essa mesma dor para outros parceiros, né? Uhum. Ela não queria ficar só com aquela dor, então ela tentava controlar isso o tempo todo. E a indignação, né? É meu marido, e aí? Como é que eu vou transar com meu marido? Vou ter que transar com camisinha? Então, tinha sempre isso. Então, acho que é muito isso. Não é só as pessoas, né? Que, não, porque eu me interesso, eu transo com homem, mulher com mulher. Não, não é. Até próprio marido, Sim, né? A gente precisa falar sobre isso. a gente precisa falar sobre isso. E se for pegar e. Essas pessoas, então os maridos eles pegaram porque eles foram pra rua e eles transaram com outros homens, transaram com mulheres trans, travestis. Não, muitas vezes transaram com mulheres cis. E é isso. É uma infecção sexualmente transmissível. Quem é o grupo de risco? Grupo de risco, qualquer pessoa que transa. Uhum. Qualquer pessoa que tem relação sexual pode pegar. E é isso. Então a gente precisa falar justamente. E aí entra a questão de cuidados específicos. Eu vou falar, tá, mas eu quero aqui. Como é que eu vou falar pra você que você é sexualmente ativa, você tem muitos parceiros, ou você tem um parceiro fixo? Pode ser também. Como que eu me previno de pegar uma IST? Eu vou usar Aí a gente vai saber. Como que você escolhe se relacionar? Com quem você se relaciona? Você se relaciona com pessoa que tem pênis? Você se relaciona com pessoa que tem vagina? Você faz sexo oral? Você faz sexo anal? Exclusivamente vaginal? Como que você usa? Você usa brinquedos sexuais? Existe penetração em você e na outra pessoa com que você se relaciona? Então, a partir do conhecimento de como essa pessoa se relaciona sexualmente, eu consigo traçar estratégias de cuidado. Uhum. É sempre a questão de não é uma fofoca, é trazer à luz, Na amnésia justamente, que você falou, importante. exatamente, é você trazer à luz a temática, é você não colocar nenhum assunto como tabu. Eu não vou falar nisso. E às vezes você não está falando sobre isso, você está deixando passar uma coisa que é muito importante. É você pegar e falar para a pessoa, então, sabia que existe a PEP, por exemplo? Sabia que existe a PEP? É uma profilaxia pós-exposição. Se você teve uma relação sexual desprotegida, seja intencional, vítima de uma violência, a camisinha rompeu durante o sexo, você não se sente segura, você pode utilizar a PEP, e aí você vai tomar uma medicação durante 28 dias. Mas ela procura um hospital? Ela pode posto? procurar uma clínica da família, uma unidade básica de saúde, abrir o protocolo de PEP, vai fazer os testes rápidos para poder saber, até porque é específica para HIV, e aí, se a pessoa já tiver contraído HIV anteriormente e só não souber do diagnóstico, não tem por que ela tomar uma medicação para prevenir a que contraia. Então ela vai pegar e vai fazer os testes rápidos, dando tudo negativo. Ela vai tomar a medicação durante 28 dias, vai ser acompanhada ali pela equipe de saúde e no término pega e faz novamente. E vida que segue. E da mesma forma existe a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então a pessoa que vai ter um comportamento sexual de risco,
ou a pessoa que vai se expor intencionalmente, ou simplesmente a pessoa que quer uma segunda método de barreira. Até porque existe até hoje um preconceito muito grande com as pessoas que fazem PrEP, e isso, infelizmente, já foi até um pensamento meu, antigamente, que eu falava, nossa, mas a pessoa não é mais fácil ela usar um preservativo, a pessoa vai pegar e vai tomar uma medicação para não ter HIV, ela vai se expor desnecessariamente. Não. Às vezes a pessoa, ela já ia transar sem camisinha de qualquer maneira, ou às vezes a pessoa quer um segundo método de defesa ali. Vou me relacionar sexualmente. A camisinha rompeu, não preciso ir correndo tomar PEP, porque eu já tô tomando PrEP. E é Essa você, pode tomar Mas é bom direto? Essa Pode tomar. pessoa? ela pode tomar direto. A gente vai fazer uma primeira consulta na pessoa, vai passar todas as orientações para ela vai tomar essa medicação vai prevenir em mais de 98% das vezes a infecção pelo HIV, por mais que ela se relacione sexualmente com uma pessoa que seja HIV positivo e não esteja fazendo tratamento, em mais de 98% das vezes ela vai estar servindo ali como método de prevenção. Essa pessoa, ela vai ter uma chance muito pequena, sim, porque qualquer método, seja método contraceptivo, seja método para impedir uma IST, qualquer coisa do tipo, qualquer método tem a sua taxa de falha, qualquer medicação tem a sua taxa de falha. Uhum. Mas ela é um grande momento ali, uma medicação ali que pode servir ali como um grande aliado para a pessoa. Isso ela- é muito importante, Matheus, você trazer essa informação, Sim. né, que muitas pessoas realmente não têm. Eu sou uma que sim, Acabei de sabia. aprender. Né, da pessoa ir, vai no posto, eu sou gay ou eu sou hétero e eu quero fazer essa prevenção E porque é eu tenho isso. vários parceiros, eu não sei quem é o meu parceiro se relaciona. Ou até mesmo a Abuso, né? pessoa, ou até mesmo a pessoa tomar conta da sua própria saúde. Sim, Eu tenho um isso é parceiro, contar, né? eu tenho um parceiro fixo e confio nele ou não confio, Que é ou o caso que a gente independente, tava falando. ou independente de qualquer coisa, eu quero cuidar da minha própria saúde. E aí eu uso preservativo e mesmo assim eu quero utilizar PrEP porque eu sei que se alguma coisa acontecer, eu tenho uma segunda linha de defesa. E é Que isso. legal. Então você que bom. pode utilizar o PrEP mesmo se você não só. Ah, Sim. não, eu tenho igual lá na. Só voltando aqui, deu Sim. um baralho na minha cabeça. Voltando lá do grupo das mulheres. Finge que as não contraíram dos Uhum. maridos dela. Eu poderia chegar lá e falar, ó, eu sou casada, mas eu posso. Ah, Pode. legal. E você oferta isso para os pacientes da LGBT, da população. Eu oferto, eu tava até brincando com a minha gerente, com a gerente da clínica que eu faço a residência, que eu falei, e PrEP eu ofereço até pro cachorro. É uma população sexualmente ativa, ela pode correr o risco de pegar uma IST. Se é uma população, eu sempre oferto. Falo, então, você já ouviu falar? Ah, tô aqui, ó, queria uma orientação. Então, tem aqui, ó, a PrEP, a gente tem Você faria aqui. para os adolescentes? Uma curiosidade. Sim. Sim? Sim. Qualquer pessoa que é sexualmente ativo pode ofertar. Assim como eu posso pegar e ofertar para uma pessoa de 16 anos que já tenha tido uma primeira relação sexual, até porque o que você vai ter ali de pré-requisito para você oferecer um DIU, por exemplo, Uhum, é que a pessoa já tenha tido uma primeira relação sexual, uhum. até porque você vai precisar acessar o Sim, útero, então precisa ter tido uma primeira relação sexual. E aí a pessoa começou, eu quero tomar uma pílula, quero tomar uma injeção. Não quer usar o DIU? São 10 anos. Tem de 10 anos. Tem. O DIU de Eu cobre sabia são só de 10 cinco. anos. Ah, o de Não. cobre. Então, vamos pegar. Tô começando aqui a ter relação sexual. Tá bom, vamos aqui, ó. Camisinha, a gente tem aqui a camisinha interna, que era antigamente conhecida como camisinha feminina. Tem a camisinha interna, tem a camisinha externa. A gente tem esses métodos, a gente tem o DIU. Não sei o que. E tem a PrEP também, ó. Aqui, ó. É um segundo método aqui de prevenção. Então é muito importante que a gente fale sobre isso. Uhum. É trazer à luz, é você falar sem tabu. O que você falaria, porque a gente está terminando, mas o que você falaria para os médicos, psicólogos, os profissionais da saúde, o que você falaria para eles da sua experiência com essa população? O que eu entendo, assim, o que eu falaria para os demais profissionais de saúde,
é que não tenham medo. Para aquelas pessoas que se apegam ao discurso de não saber, procure saber. Pergunta para o seu paciente como você gostaria de ser chamado. Isso já bota uma postura acolhedora. Até porque, eu tô vendo aqui, eu não sei se é um homem trans, se é uma mulher lésbica. Como você gostaria de ser chamado? É não fazer o diagnóstico do gênero e da sexualidade das pessoas. É assim, eu falo muito em questão do médico, né? Porque é a minha formação e a gente aprende muito a fazer o diagnóstico das coisas, a ter muita certeza. Uhum. Então, às vezes, a gente faz diagnóstico de gênero e de sexualidade da pessoa. Então, não faça o diagnóstico do gênero e da sexualidade da pessoa. Não presuma que, pela pessoa ser LGBT, por ela ser cis, por ela ser hétero, que ela vai se relacionar dessa forma. Pergunta pra pessoa. Não pergunta num tom de fofoca, pergunta pra você ofertar um cuidado mais qualificado, Mais humano? mais humano. Que é justamente assim uma das coisas que eu mais gosto da minha especialidade é justamente essa, é o cuidado integral, é a questão do vínculo com o paciente. Então você perguntar, poxa, como que você se relaciona? Como que você faz isso? Como que você pratica sexo? Existe mais alguma outra questão que a gente consiga tratar? E você pegar e assumir uma postura mais acolhedora. Você assumir uma postura mais acolhedora, você ser mais empático, você procurar entender para além daquilo, para além do biológico, para além daquilo que você aprendeu na faculdade. Você perguntar como a pessoa vive a vida dela e você pegar e pensar com aquela pessoa como que você pode ofertar cuidado. Porque a partir do momento que você não está ofertando cuidado para essa pessoa, não está ofertando um cuidado qualificado, essa pessoa está morrendo. Essa pessoa, ela está tomando hormônio por conta própria. Essa pessoa, ela está fazendo procedimento estético por conta própria no fundo de garagem. Fazendo métodos ali de prevenção para esse texto que não estão prevenindo. E aí essa pessoa, ela continua morrendo. Isso me faz lembrar, assim, só para a gente fechar, né, que infelizmente acabou, é, até de aborto, né? Sim, Das pessoas ainda morrer de aborto. sim, Por fazer na garagem, por tomar exato. remédio, por não. Porque aí vai chegar no profissional de saúde, o profissional de saúde vai julgar ela. Porque é uma coisa que a gente até fala. Poxa, antes de eu solicitar um teste rápido de gravidez para uma mulher cis, para uma pessoa que esteja ali com suspeita de uma gestação, faz um pré-teste, conversa com ela antes sobre o que um resultado positivo ou um resultado negativo vai significar. É um resultado. Eu só estou na dúvida. Beleza. É um resultado negativo numa pessoa que queria muito engravidar. E ali aquele resultado negativo vai trazer uma carga de frustração muito grande. É um resultado positivo numa pessoa que não queria de forma alguma engravidar. E aí vai trazer uma carga emocional muito grande para essa pessoa. Deu positivo, parabéns, mamãe, joga dentro da sala, vamos começar seu pré-natal agora. Ela não queria. Você Não tem quer. desejo de continuar com essa gestação? Existem algumas cartilhas que falam sobre gravidez indesejada, Uhum. sobre não incentivando o aborto, Hum. mas sobre gravidez indesejada, como que eu conduzo uma gravidez indesejada? É que quando a E gente é o fala que próprio direito sobre os corpos, né? abuso, né? Além do abuso, você não tá na idade certa, não é o seu momento. Entre E como outras que coisas. você conduz isso? Você Uma gravidez conduz. indesejada. Aí eu posso falar uma coisa que tá tocando no meu Pode. coração? Gente, que a gente precisa de mais médicos igual vocês. Muito mais médicos. Parabéns. E eu tô falando do fundo do meu coração. Bianca me conhece. Do fundo do meu coração. Parabéns. Eu acho que ter essa escuta, sabe? O olhar. Falta muito profissionais. Falta muito médico para ter esse olhar. Muito, sabe? De olhar o ser humano, olhar ele como um todo, não é um diagnóstico. Aí E é você um- falou o tempo todo isso. Não é apenas um diagnóstico, é você acolher, né? E você vai falando sobre redução de danos, que é o que eu mais trabalho, por causa Uhum. do uso de drogas também. Que não é simplesmente só o parar, né?
Então, assim, o que você está falando é esse olhar. É o olhar do ser humano, é você escutar. E quando você tem essa escuta da primeira, que é na recepção, que é na anamnese, você consegue cuidar do ser Sim. humano, né? Você consegue cuidar da pessoa, né? E você não consegue, você não tá lidando ali com a sexualidade, mas você está lidando com o humano. O ser humano. O ser humano. Então, por Parabéns. isso que Obrigado. eu achei a importância de trazer Nossa. esse médico humano, né? Humano, Porque gente. trazer essas informações, trazer para os nossos pacientes, para os nossos ouvintes, para os seus também, né? Seus pacientes, e saber que existe, né? Que a gente ainda pode contar com pessoas, com médicos, e você faça uma Jornada, escola aí né? pela frente, Sim. que eu sei que é o que você está pretendendo. Eu fico até emocionada por ser sua psicóloga, né? Uhum. Então, assim, obrigada mais uma vez. Muito obrigada. E é essa a nossa importância, é o que a gente Sim. vem trazendo. Esse podcast é isso, trazer a desmistificação da saúde mental. Sim. Né? Trazer para as pessoas conhecer e saber que pode contar com um médico como você, como um psicólogo, como nós. Né? E é isso. Eu acho que o principal é isso, né? Você parar e escutar a pessoa. É você ver que ela não é só ali não é só a doença, não é só o problema. É você parar e ouvir a pessoa, né? Não é só um corpo. Não é só um corpo. Tampouco não é só uma parte de um corpo, né? Ai, que lindo. Parabéns. Obrigada, Matheus. Obrigado. Muito Assim, obrigada. muito bom. Sucesso. Obrigado. Obrigada.